quando começou essa história de fascismo, lá em 2018, eu comecei a tentar explicar para as pessoas. Aliás, já nós vamos sair com o nosso curso de fascismo aqui no canal, então se preparem, vai ser um mês inteiro sobre isso, a gente vai trabalhar só essas questões, né? Qual é o papel dessas pautas de costumes dentro de um regime fascista? O papel é central. É a partir dessas pautas de costumes que os regimes fascistas regimentam a classe média, né? A classe média ela se vê tocada por essas questões de conservação dos costumes, da cultura, de não sei do que e tal. Então, elas acabam servindo de um primeiro processo de representação que o fascista faz para com essas classes médias conservadoras e perversas, né? Então, antes de haver a relação de representação política, ou seja, esse cara pensa política como eu penso, há o processo de representação do mundo cultural, social, dos costumes, né? Então esse cara entende o mundo como eu entendo, ele realmente acha que lugar da comunidade LGBT escondida na sua casa, ele realmente acha que a mulher precisa se cobrir seu corpo, ele acha que ela tem que ficar na cozinha, ele é a favor da família. Esse é o primeiro ponto de contato. Esse ponto de contato ele tem dois desdobramentos. O primeiro desdobramento é efetivamente criar a ilusão de que esses são os problemas que importam na vida das pessoas, criando discursos que efetivamente colocam e obscurecem, como você mesmo estabelece aqui, os problemas políticos, sociais que vão sendo criados pelos próprios fascistas, né? E os fascistas são muito bons em fazer isso, né? E usando as palavras aí do antigo ministro do Meio Ambiente. Enquanto você está discutindo enquanto você está fiscalizando o cu alheio, a boiada está passando. Ou seja, eles estão fazendo as mudanças econômicas que eles sempre quiseram fazer, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essas pautas elas criam, né, é solidificar esse apoio de classe média, urbana, conservadora, branca, religiosa, cristã, normalmente de homens mais velhos, a essa figura de Jair Bolsonaro, que se vocês olharem nas pesquisas, é o apoiador de Jair Bolsonaro, ponto. Solidifica isso em volta dele, e a partir dessa relação com a pauta de costumes, essas pessoas extrapolam o sentimento de representação para a área política, de tal sorte que Jair Bolsonaro, uma vez que tenha dito todas as barbaridades que estavam na cabeça dessas pessoas, a partir daí pode fazer o que ele quiser, que não vai mudar o voto dessas pessoas, que é o que a gente está vendo. Então, veja, eu não vou deixar de votar em Jair Bolsonaro simplesmente porque ele detonou a economia brasileira, porque na realidade é o seguinte, ele é homofóbico, eu também sou, ele é racista, eu também sou, ele é machista, eu também sou, ele é autoritário, eu também sou, é isso mesmo, ele é ignorante, eu também sou. Então, a partir daí você joga com a situação. Agora, quando é que isso se desfaz, Roberto? Isso que é importante. Quando é que esse véu ideológico, que aqui a gente está usando a ideologia bem no conceito marxista, né, que é um véu ideológico, um véu que cobre a realidade, né? Quando é que esse véu ideológico rompe? É quando o indivíduo percebe que ele está fiscalizando o cu alheio e está comendo menos. Ele está sendo utilizado para ajudar o mito, para o mito se desenvolver, crescer, continuar governando o Brasil, e o filho do mito comprou uma mansão e ele está tendo que vender a casa dele para comprar uma menor para pagar as dívidas. Ou seja, quando a empiria, a realidade, a vida das pessoas atropela esses limites de explicação do mundo, o sistema fascista cai, ele desaba, ele rebenta. O que os regimes fascistas de mais sucesso conseguiram fazer é ou criar mais tempo onde esses indicadores ideológicos mantivessem as pessoas nesse mundo, né, das pautas de costumes e tal, por mais tempo. Por quê? Porque mantiveram a economia mais ou menos organizada, né, não caíram no conto dos liberais de criar um enorme processo de ruptura e de exploração para concentração de renda, não. Ou então conseguiram criar inimigos e perigos que pareciam a essas pessoas mais violentos do que a própria fome, a pobreza deles no meio, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
Quer dizer, chegou um determinado momento que a Alemanha e a Itália começaram a criar as narrativas de que era o mundo contra eles. E tanto a guerra era mais importante do que o empobrecimento da Alemanha. Estamos empobrecendo porque estamos lutando pela nossa liberdade. Aí conseguiram um pouco mais de tempo. Jair Bolsonaro não teve a narrativa de guerra e não conseguiu sustentar por muito tempo a sua relação econômica, exatamente por causa de Paulo Guedes. Paulo Guedes colocou Jair Bolsonaro a pique. E isso faz com que ele agora tenha que se explicar para pelo menos 20% das pessoas que o apoiaram em 2018, que nesse momento perceberam que isso não levou a coisa nenhuma. E, gente, essa relação vai se tornar muito violenta, viu? Vocês vão ver isso por aí a partir de outubro, as pessoas indignadas, Bolsonaro vai ser agredido na rua pelas próprias pessoas de direita, que vão ficar emputecidas porque fizeram tudo por ele e tiveram as suas vidas destruídas por conta dos absurdos que ele cometeu. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.